Ouça essa história impressionante de um árabe nascido em Israel, na cidade de Lod, que passa por uma história muito difícil a nível familiar em sua família árabe e acaba se convertendo ao judaísmo em Israel, passando por Gaza durante alguns anos. Ouça, é impressionante. Agora eu começo a nível pessoal. Eu estudei em uma yeshiva, em um centro de estudos judaicos. Estudei a Torá na cidade de Jerusalém. Lá vi uma pessoa que não me lembro de ter falado com ele, estudando a Torá como qualquer outro estudante. Aconteceu que uma vez vejo uma entrevista na qual este rapaz, este garoto, é entrevistado. E quem acabou sendo? Acabou sendo uma personagem incrível, um árabe nascido como um árabe médio em Israel, vivendo coisas horríveis, que ele contou algumas coisas, contou na entrevista. Peço desculpas pela sua sensibilidade, prefiro não detalhar, não dizer, também se houver crianças ouvindo, mas saiba que são coisas muito, muito difíceis. E ele, por ter uma personalidade de fazer perguntas e dizer o que pensa. Ele sofreu muito, coisas muito difíceis, muito horrendas, e é expulso de sua casa. Eles o expulsam de sua casa e o enviam para Gaza. Em Gaza ele estuda o Alcorão, o Islã, em uma mesquita assim, agora nessa mesquita por vários anos. Esse período também conta coisas horríveis, horrendas que aconteceram com ele. Ele também era como uma espécie de ovelha negra na mesquita. Alguém, obviamente, brilhante a nível intelectual, muito inteligente, que fazia perguntas. Perguntas que, obviamente, não eram bem aceitas pelos líderes desta mesquita. E, obviamente, punições e coisas horríveis. Horrível, uma situação horrível. E o que ele ouvia? Ódio, ódio aos judeus e ódio a tudo. Herege. O que significa herege? Qualquer pessoa ou grupo de pessoas que são contra o Islã, o que significa? Se você é de orientação política de esquerda, você é um herege. Portanto, está na lista para ser eliminado por este grupo islamista extremo. Esse é o objetivo deles, eliminar todos os hereges e conquistar o mundo para que ele seja islamista, de acordo com a opinião deles. Agora, entre parênteses, te conto que no Islã há muitas discussões. Quem é o verdadeiro islamista? Como você vê, existem sunitas, xiitas, ou seja, por exemplo, existem várias correntes do Islã que estão em conflito e podem brigar de forma muito violenta. Portanto, saiba que também internamente no Islã, aquele que supostamente tem a verdade do que eles pensam, a verdade, também se opõem a todo herege que não pensa como eles. Mas em sua lista de prioridades estão primeiro os judeus e depois provavelmente os católicos e qualquer tipo de religião, herege que não segue como no Islã, e qualquer tipo de grupo social, sejam esquerdistas ou sejam de direita. Se você é de direita, a nível político também, e não é islamista, está na lista deles para ser eliminado e aniquilado de forma muito violenta por eles. Saiba que essa luta, essa guerra que está acontecendo aqui em Israel, é uma guerra mundial de ideias. O Islã quer conquistar o mundo, que o mundo, como dissemos, seja islamista. E basicamente todo herege está na lista, de acordo com a lista de prioridades. Ser eliminado e aniquilado de forma brutal e bárbara, de forma de barbárie. Ou seja, como vimos o que, infelizmente, com uma dor muito forte, o que aconteceu em Israel não é uma história isolada. Eles decidem que todo herege tem que passar pela aniquilação e eliminação, que saibamos disso. E isso é o que ele percebeu, ouviu e vivenciou naquela mesquita. E também outra coisa que ele contou. Nas entrevistas, se há crianças, meninas, melhor que essa parte não ouçam. De qualquer forma, vou tentar não entrar em muitos detalhes, mas são coisas difíceis de ouvir. O tema da morte, ele viveu que o islamismo extremo em que ele vivia fazia a exaltação da morte. Basicamente, o sonho de muitas crianças árabes, no contexto em que ele vivia em Gaza, era basicamente ser um terrorista.
terrorista de aniquilar pessoas em nome do Islã, basicamente morrer em nome do Islã e fazer coisas horríveis. Esse é o sonho de uma criança média. Obviamente aqui não estamos falando de generalizações, não estamos dizendo que todas as pessoas são assim, mas basicamente a nível cultural é algo médio. Não é algo excepcional, isso é muito importante saber, não é algo excepcional. E muitas mães promovem isso, muitos pais promovem isso. Não é algo que uma criança ou adolescente revolucionário quer ser terrorista, mas é algo cultural muito enraizado na cultura árabe, na qual ser terrorista, jihad, ou seja, basicamente com os nomes que eles colocam. E isso é algo muito bem aceito a nível cultural e social. Não é excepcional. É a norma, obviamente, em toda norma há exceções. E há pessoas boas e pessoas que querem o bem, é claro, mas saibamos que é a norma. E ele conta isso como um árabe que saiu daquele lugar, ele viveu como um árabe, como a norma. Basicamente, ele estava em uma espécie de elite no mundo árabe, na qual era uma elite que estudava o islamismo. Mas ele de dentro, obviamente, vivenciou qual era a realidade árabe, o que o cercava. E o ódio aos judeus e as coisas horrendas contra os judeus e... Os judeus? Que Deus não permita o pior e que isso ele vivenciou e... Assim o vivenciou. Agora fizeram uma coisa muito horrenda em uma das ações pelo tema da exaltação da morte e morrer em honra do Islã. E tudo o que eles dizem? Levaram-nos a um cemitério, abriram túmulos e os puseram dentro. Descobrem numa entrevista que ele teve um pós-trauma do cheiro e de toda essa experiência horrível que ele viveu. De se livrar dessa experiência tão horrível, ele teve um pós-trauma. Anos e anos e anos sofrendo isso, e isso era a norma. Ele também contou que 2 colegas dele, os líderes naquela mesquita, por duvidarem da ética destes, eu não quero contar em detalhes, opinavam que eles não estavam seguindo a regra. Se houver meninos e meninas, por favor, afastem-se. Eles foram decapitados na frente dele, tiveram suas cabeças cortadas. Desculpem. Mas temos que dizer as coisas, temos que saber com quem estamos lutando, que a luta de Israel é uma luta entre a luz e a escuridão. É muito difícil de ouvir. Ele, com seus próprios olhos, viu os corpos se movendo sem cabeça. E isso é algo, é a norma, não é excepcional. Basicamente, aquele que não vai de acordo o caminho do Islã, conforme eles entendem, é um herege, portanto precisa ser eliminado. E ele vivenciou isso e conta em Israel, depois de ter feito o exército israelense. Mas antes disso, vou te contar um pouco sobre algumas fases da vida dele que são impressionantes, ouça. Ele vive vários anos, se bem me lembro, 6 anos e meio na mesquita, se bem me lembro. E uma vez ele teve um choque. Qual foi o choque? Soldados israelenses entram na mesquita para uma inspeção, para ver se havia terroristas. E ele, que tinha ouvido coisas horríveis dos israelenses. O judeu é bom, coisas horríveis sobre os judeus. E que viu soldados sensíveis que entraram em forma. Em Hebreus diz de uma forma sensível, sem assustar os estudantes. Um soldado, um deles, pelo menos o que me lembro, olhou para ele e sorriu, disse bom dia, cumprimentou-o. Bom dia e ficou atônito. Ele não entendia, ele pensava que os judeus, os israelenses, eram demónios. E de repente, soldados israelenses do Exército de Defesa de Israel. Ele entra em uma mesquita que ele sabe intimamente o que é que eles falam sobre os judeus. E talvez, certamente, havia terroristas ou armas nessa mesquita. Provavelmente. E viu que eram pessoas boas, que os tratavam bem. Isso foi um choque, como se Deus tivesse aberto os olhos dele.
Em um momento ele decide fugir desta mesquita e chegar a Israel. Lembrem-se que ele era israelense. Ele nasceu em Lod, na cidade de Lod, que é uma cidade israelense, que há árabes na cidade de Lod, cidadãos israelenses em Lod. Agora ele chega a Israel como árabe, obviamente eu imagino, como um fugitivo de Gaza, sai de Gaza, fugitivo, escapa e chega a Israel. E se me lembro bem, chega à cidade de Eilat, no sul de Israel, e de repente, procurando trabalho, encontra Ângela em seu caminho. Judeus que, obviamente, o sotaque árabe certamente notavam. E não, ele perguntou a você não? Perguntaram a ele, você é árabe, é judeu? Deram-lhe trabalho e trataram-no bem, e uma família judia, como que o adotou, ajudou-o. Não me lembro dos detalhes da entrevista, não quero dizer coisas que não são 100% certas, mas a nível de clima. Você se sentiu atônito? Depois deste soldado israelense que foi tão bom com ele, e depois Neilat, pessoas tão boas que não lhe pediam para mostrar sua identidade árabe-judaica. Eles não eram apenas bons. Deram-lhe comida, deram-lhe trabalho, e isso foi um choque para ele. Ele teve diferentes fases em sua vida, até que decidiu estudar a Torá, e começou a estudar a Torá, a Bíblia, e de repente decidiu se converter ao judaísmo. Ele entendeu que estava vivendo uma vida de escuridão, de obscurantismo e de mentiras. Encheram a mente e o coração dele com horrores dos judeus e dos israelenses que ele vivenciou. Em um nível pessoal, tudo o oposto. E eu posso dizer isso também. Eu vivo em Israel e eu sei o que queremos. Nós queremos o mundo inteiro, nós não queremos guerras, nós queremos fazer a vontade de Deus com muita alegria e que queremos que o mundo seja feliz e haja paz. E que todo o mundo comemore a Mamlajá de Ayem, se é em hebraico, ao reinado de Deus neste mundo, que cumpramos nossa missão no mundo, que todas as nações sejam felizes. Ainda mais do que nos tempos do rei Salomão, que as nações vinham e traziam ofrendas, havia paz no mundo e havia abundância espiritual, abundância material, havia harmonia e mais do que isso. Queremos que o Messias, o filho de David, o rei David, venha. Um dos sinais do Messias é quando todo o povo de Israel estiver em Israel, se Deus quiser. Isso é um dos sinais de que o Messias é o rei Messias. Melech HaMashiach, em hebraico, refere-se àquele que traz os exilados de volta à terra de Israel. Ainda não chegou, mas com a ajuda de Deus, em breve chegará e ajudará todos os judeus a retornar à terra de Israel. E também está escrito que é um rei que luta nas guerras de Deus para que haja paz no mundo. Luta contra a escuridão, como o que está acontecendo agora, que esta é uma luta entre a luz e a bondade, contra a escuridão e a maldade. É uma luta mundial, uma luta de ideias. Contam que as guerras de Gog e Magog do fim dos tempos, uma das opiniões, que é uma luta de ideias. Gog e Magog. Em hebraico se diz regionot. Regionot é como pensamentos, não é? Uma luta entre ideias, pensamentos, ideais, e que saibamos que aqui há uma luta muito clara de ideais, que é o que prevalece no mundo. Se a bondade e o bem, ou que Deus nos permita o oposto. Então agora você tem a opção, Deus te dá essa opção de escolher o bem, escolher a vida. Assim como ele, este garoto árabe que decidiu pelo bem, porque Deus abriu seus olhos, deu-lhe o mérito de ver a verdade. Assim, você e cada um de nós tem o mérito de escolher o bem. Escolher pela paz, pelo povo, pela terra, pelo Estado e pelo exército de Israel. Que o que queremos é apenas que o mundo vá bem, que haja apenas coisas boas, que façamos tikkun olam, a correção do mundo, que cumpramos nossa missão no mundo. Nós somos o povo de Deus, que viemos para iluminar o mundo com a Torá e com a mensagem que Deus nos dá. Para dar a vocês, às nações. Obviamente, se você é judeu ou judia, você é como eu, que venho para trazer luz ao mundo. E se você é das nações do mundo, vem para trazer luz ao mundo do seu lugar. Cada um, de acordo com seu lugar, sua missão na vida, você precisa saber. Como judeu, ia. Se você fizer a vontade de Deus, poderá atingir notáveis níveis espirituais. E se você é das nações do mundo, não é judeu ou judia, se tornar um Hassidu, chama-se Motaolam,
Você é um justo entre as nações, o que significa? Você é uma pessoa que não é judia, mas faz a vontade de Deus? Você cumpre as 7 leis de Noé, que são leis muito claras e muito fáceis de entender. Fazer isso pode levá-lo a alcançar níveis espirituais impressionantes. Não é necessário se converter ao judaísmo, não é uma obrigação. Obviamente a Neyamá, em hebraico se diz Neyamá, alma. A alma que está destinada a se converter ao judaísmo vai se converter. É uma alma destinada a se converter. Mas saibamos que assim como conhecemos o judaísmo, não somos proselitistas. Nós não viemos para converter ninguém. Viemos para iluminar o mundo e ajudar todos, judeus ou não, a cumprir sua missão e fazer a vontade de Deus neste mundo com alegria e bom coração, querendo o bem, fazendo o bem, quebrando nosso egoísmo e sendo altruístas. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazendo o bem, querendo o bem. Que tenhamos o mérito de que Deus nos abra os olhos, nos abra os corações, que escolhamos o bem, que queiramos o bem e que Deus nos dê o mérito de fazer o bem, de fazer a sua vontade. De Deus, nosso Criador, o Todo-Poderoso, com muita alegria e bom coração, muitas e muitas bênçãos, doces bênçãos e sucessos a nível material e a nível espiritual.